Bom, anatomia, na verdade, a gente aprende no dia a dia, no cadáver, tá? Trabalhando com ela, tá, gente? Ensinar anatomia aqui na telinha é um pouco mais complicado, tá? Mas essa aqui é uma fresca, vocês conhecem? Só vocês estejam familiarizados com essa pintura do Rembrandt, tá? Tá no Rijksmuseum de Amsterdã, mostrando como era o ensino de anatomia e nos anos ali de 1600, tá? Percebam que algumas coisas mudaram com a tecnologia, né? Mas o básico, você tem alguém que conhece porque aprendeu no cadáver, tá? Ninguém nasceu sabendo isso aqui, né? E que transmite esses saberes para outras pessoas, tá? Rembrandt era um retratista e ele era um retratista pago, tá? Ele era profissional nos retratos, então ele era contratado, né? Ele foi contratado pelo professor Tup para pintar uma aula de anatomia do curso de medicina. Então, algumas coisas mudaram em termos tecnológicos. Hoje em dia você tem 1001 softwares, né? Provavelmente todo esse material que eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês encontram talvez no YouTube ou em alguma outra rede social, né? Eu mesmo estava seguindo um canal de anatomia aqui para eu herdei algumas aulas aqui que não eram minhas, tá? Até eu inverti um pouco a ordem. Hoje eu vou falar de miologia e de anatomia da TM, tá, gente? Inverti um pouquinho a ordem. Tem alguma coisa de anatomia de órbita, mas eu não vou ficar incomodando o pessoal da saúde coletiva com isso. Essa parte a gente trata mais com o pessoal da cirurgia depois em algum outro horário. Mas vocês encontram isso muito disponível, tem softwares, tem bastante coisas interessantes, né? Que a gente não depende mais só do currículo, né? No currículo de odontologia você tem um foco grande em anatomia dental, né, gente? E acho que não podia ser diferente, tá? Realmente a gente precisa ter a parte de anatomia dental de forma muito clara, porque é grande a relevância anatômica da morfologia do sistema mastigatório, do sistema estomatognático, tá, gente? E se tem uma certa expansão de escopo aí para o clínico médio aí com a harmonização orofacial, tá? De certa forma, na bucomaxilo já tinha um pouquinho, alguma expansão de escopo, né? Mas para estudar um pouco mais de estruturas cutâneas, tá? Talvez até na questão aí de músculos cutâneos, eu hoje deixo a desejar em relação a colegas que se dedicam à área de estética, de harmonização orofacial, porque quem trabalha mais com toxina e preenchimentos conhece muito melhor a anatomia aí de musculatura da mímica do que eu sei o básico. Tá? E o que eu acho interessante é você correlacionar, né? Porque aqui, diferente do Dr. Tulp, na época em que ele estava aqui, a concorrência para ele era mais difícil de obter conhecimento para ele, tá? Do que é para mim ou para um outro docente hoje em dia, tá? A gente abre o computador e, né, ou na palma da mão, com o celular, você tem mais riqueza do que reis e imperadores tiveram na Idade Média e mesmo na Idade Contemporânea, tá? Porém, a concorrência hoje é grande, né? Então, se eu faço feio aqui, é fácil vocês falarem para mim, porque vocês abrem o YouTube e acham um professor melhor que eu. Lá para o Dr. Tulpe, talvez em Flandres, né, em Amsterdã, talvez isso fosse diferente, talvez ele realmente fosse uma autoridade ali e não tivesse tão sujeito à concorrência, tá? Isso faz com que a gente setorize, não, a gente contextualize a nossa aula aqui hoje. E eu sou cirurgião bucomaxilo, tá, gente? Meu viés de formação é esse. Na verdade, eu nem me considero professor, tá? Eu sou um dentista que virou professor, né? Eu sou um dentista que ensina, tá? E eu ensino cirurgia, né?
Ensino um pouquinho também na área de fonoaudiologia, mas eu ensino a área onde eu faço cirurgia, que é ATM e sistema mastigatório. Não tenho mais tanto conhecimento aí de outras áreas, né? Por exemplo, da pério, da própria estômago, né? Para falar de algumas coisas que estão aqui com a gente. Certamente tem questões particularizadas da especialidade que vocês, alunos, já dominam muito melhor que eu. Eu é quem aprendo com vocês. Mas eu vou tentar dividir um pouquinho com vocês como eu vejo o sistema mastigatório, né? Eu uso muito esse sistema mastigatório porque a função de sobrevivência do sistema mastigatório é a mastigação. E eu vejo isso pouco ser dito no curso de odontologia, né? Vejo menos ainda na propaganda dos dentistas. A propaganda dos dentistas é lente de contato, botox e preenchimento. E a gente está deixando um pouquinho de lado ofertar a parte de funcional para as pessoas, que é tão relevante para uma vida plena. Eu gosto muito da área da morfologia nasomaxilar, me dedico muito para isso, tem a ver com a minha prática com cirurgia ortognática também. E, enfim, um pouquinho de neuroanatomia também acho que eu posso dividir com vocês. Vocês tiveram aula com o Dr. Ângelo, um apaixonado por esqueleto facial. Bucomaxilo, realmente, com o bucomaxilo, a gente gosta muito de estudar os ossos da face, principalmente a mandíbula. É um osso com tantos relevos. Eu acho a mandíbula linda. E com cada ponto anatômico dela tem um aspecto a ser desvendado. É claro, a gente pratica muito a cirurgia da mandíbula, então se torna importante conhecer um pouquinho dessa morfologia, porque quando ela se perde, você tenta reestruturá-la, ou quando ela não é muito funcional, eventualmente nós podemos trazer alguma modificação de forma para o paciente, para que uma função seja ganha, eventualmente algum ganho estético também. Mas o esqueleto facial foi tema já com o professor Ângelo. É um tema que a gente acaba rememorando, porque quando a gente fala sistema músculo-esquelético, as duas estruturas são coirmãs, tanto a musculatura quanto os ossos da face. Um não vive sem o outro. Um monte de músculo sem esqueleto é um bife, e esqueletos sem músculos ativos não se sustentam. Eles desmontam no espaço. Se vocês lembrarem das caveirinhas lá na anatomia, rapidamente vão lembrar que entre elas tem articulaçõezinhas que são feitas artificialmente lá com parafusos e pregos e alças dessa forma. O sistema estomatognático, gente, a gente tem uma estrutura correlacionada e para ela exercer a função principal em termos de sobrevivência desse sistema, que é a função mastigatória, também de deglutição, nós precisamos ter um funcionamento coordenado dessas estruturas, um movimento coordenado espacialmente, e isso se dá basicamente pela ação da musculatura coordenada pelo sistema nervoso central. Eventualmente, com os alunos de cirurgia, nós nos dedicamos também a estudar a anatomia dos acessos cirúrgicos. Normalmente, você trabalha isso já dentro do ensino da terapêutica. Então, quando a gente vai falar em patologias da ATM, tratamento das patologias da ATM, cirurgia como uma alternativa de tratamento, e aí cada tipo de cirurgia vai ter os seus acessos próprios, nós vamos discutir isso, os acessos dentro do tratamento propriamente dito, porque uma coisa tem correlação com a outra. A mesma coisa quando eu falo em fraturas faciais, ou mesmo outros tipos de cirurgia. Aqui não é uma bichectomia, tá, gente? Isso aqui é uma exérese de um lipoma mesmo. A articulação temporomandibular, por sua vez, gente, é uma articulação bastante interessante do ponto de vista morfológico. Ela pode ser estudada tanto pelo clínico, pode e deve ser estudada, tá, gente? Pelo clínico, pelos aspectos funcionais e para ter uma correlação clínico-patológica, mas para o cirurgião é importante conhecer um pouco os acessos e a anatomia, porque eventualmente essa anatomia pode ser perdida e a cirurgia busca uma correção de forma dessas estruturas, né, seja por meio
das cirurgias funcionais, das cirurgias artroscópicas ou mesmo das próteses, das substituições totais, já tem com prótese ou com enxerto. É importante saber neuroanatomia, porque nervo e artéria a gente evita cortar, mas nervo principalmente, tanto nervos sensitivos quanto motores. A gente procura preservar os troncos nervosos dele, e uma maneira que a gente tem de não lesar uma estrutura é enxergá-la, né? Aquilo que a gente enxerga, normalmente a gente não machuca. Então, saber onde essas estruturas ficam torna-se interessante para que possamos evitar danos a tais estruturas durante os nossos tratamentos. E, por sua vez, em termos de neuroanatomia funcional, há uma ênfase muito interessante em dor orofacial. Conhecer os componentes sensitivos e motores é algo bastante significativo, mas a fisiologia do sistema nervoso e principalmente a sua relação com as dores recorrentes e com as dores musculoesqueléticas é algo que, desde que eu me formei até hoje, um tema em constante evolução, uma evolução lenta, porque não é fácil exatamente você estabelecer correlações, principalmente em clínica da dor. Quem já trabalhou com dor deve ter uma experiência similar à que eu tenho em relação a isso, porque a dor, por ser um sintoma, tem um caráter subjetivo, né? Tem uma natureza dualista, tá? A natureza dualista, ela é física, do ponto de vista que eu tenho estruturas celulares, neurológicas, cerebrais, onde nós sabemos que os estímulos da dor são produzidos, são transduzidos e são traduzidos em sintomas e experiências, mas ela tem um quê subjetivo também, que é um pouco mais difícil de trabalhar, porque a subjetividade está sempre à mercê da nossa natureza humana, e a natureza humana, nós somos um ser, eu acho o ser mais interessante da natureza, de longe, mas nós somos um bichinho complicado, né, gente? Nós temos as nossas ambiguidades. Tá? Sou um apaixonado por esse tema aqui, que é morfofisiologia nasomaxilar. Trabalho junto a clínicas de otorrino desde o ano de 2001, pouco depois que eu me tornei especialista. Eu cheguei a atender junto com a otorrino por 2 anos, né, na otorrino da Santa Casa. No tempo que eu estava fazendo doutorado, para aprender um pouco mais sobre a fisiopatologia dessa região e compreender um pouco mais as queixas do paciente geral a respeito de obstrução nasal e deficiências respiratórias relacionadas à via aérea superior. Porque no paciente com deformidade é muito claro para nós, principalmente deformidades da maxila são relacionadas à respiração oral compensatória, e deformidades da mandíbula, seja no sentido sagital ou como a doricocefalia, são muito relacionadas às apneias obstrutivas do sono, tanto na criança quanto também na vida adulta. Então, é um tema que eu entendo como bastante relevante, muito conectado ao dia a dia do ortodontista, que trabalha com criança em desenvolvimento, e do ortodontista e do cirurgião bucomaxilo, que trabalham com distúrbios de ordem respiratória em adultos, principalmente respiração oral. Conhecer a anatomia e a fisiologia dessas estruturas, às vezes nos permite enxergar a patologia de uma forma diferente. Hoje em dia é fácil dizer que o nariz está entupido porque a maxila é pequena, mas nem sempre isso foi tão fácil. Por exemplo, essa senhora que, alguns anos atrás, eu tive a sorte de atendê-la, e ela já tinha, na ocasião, em torno de 50 anos, já fazem uns 8, 10 anos que nós a cuidamos, e na ocasião ela tinha uma queixa obstrutiva nasal, tinha algum grau de apneia obstrutiva, que a levou a fazer 4 cirurgias nasais, né? E aí, na quarta, ela disse, olha, talvez a gente tenha que olhar isso de um jeito diferente, né? E aí ela acabou chegando a um ortodontista que trabalha comigo, acabou chegando indiretamente para mim e melhorou bastante a partir do momento que a gente entendeu que o problema que ela tinha era causado por dismorfia da maxila e a respiração nasal era consequência e não, talvez tivesse sido causa do problema lá na adolescência.
É importante também conhecer um pouquinho de anatomia vascular, tá, gente? Isso principalmente meus colegas da cirurgia. Isso às vezes evita que a gente entre em frias e eventualmente nos ajuda a sair das frias quando nós adentramos as mesmas, tá? Então, no setor inferior da face, principalmente, e junto à região de articulação temporomandibular, correm algumas artérias e veias que a gente deve respeitar, porque elas podem realmente provocar sangramentos massivos e, eventualmente, alguns tipos de traumatismo ou, eventualmente, em complicações de cirurgias nessa área, eventualmente você tem situações hemorrágicas aí com ameaça à vida. Muitos anos atrás eu tive com a nossa decana do departamento no Cubo, Congresso Universitário Brasileiro de Odontologia, eu fui lá como convidado da professora, e na ocasião se discutia um pouco o maior número de créditos em anatomia de cabeça e pescoço, a prática de dissecção pelo cirurgião dentista em formação. A gente sempre esbarra num dilema ético e também num dilema econômico. Eticamente, você não tem uma grande disponibilidade de cadáver. O cadáver, existe uma discussão a quem pertence, né, o cadáver, e certamente dessa discussão cabe muito à memória da pessoa que faleceu. Então, existe uma proteção, vamos dizer assim, uma proteção ao cadáver, para que não haja abuso desse recurso e se preserve também aspectos culturais muito relacionados ao cadáver, aspectos de ordem religiosa, aspectos de ordem afetiva por parte das famílias. Então, a gente tem dilemas éticos aí que devem ser contemplados quando você fala na prática de dissecção, e também existe um custo elevado na manutenção do cadáver. Então, vamos pensar assim, quantas faculdades de odontologia nós temos hoje, né? Só que talvez a gente tenha formados na URGS, tenha a nossa jovem colega formada na URI, nós temos aqui na região metropolitana a UBRA, temos a PUC e outras tantas faculdades, e se realmente todo mundo for praticar dissecção, vai faltar cadáver para todo mundo. Então, cada vez mais a tecnologia entra aqui, propondo ambientes virtuais de aprendizagem, a gente racionaliza o uso desses recursos e, de certa forma, de talvez 10 anos para cá, a indústria entrou forte nessa necessidade, né? Também respeitando dilemas éticos e uma extensa regulação sobre isso, né? Mas vocês têm aí, hoje em dia, programas de dissecção. Aqui no Brasil, isso já é uma realidade, né? Talvez há uns 4, 5 anos, teve o primeiro laboratório aqui com a possibilidade de você fazer treinamentos em cadáver. Hoje em dia, a gente tem um centro em São Paulo. Eu sei, tá? Se vocês souberem de outros, pode abrir o microfone e pode falar, tá? Tem um centro em São Paulo, tem um centro em Camboriú aqui, que está sempre lotado, muito forte no ensino de odontologia e de cirurgia bucomaxilo. E tem um centro que eu vou visitar agora em outubro, em Salvador, também parece ser bastante interessante, né? Fora isso, na Europa você tinha alguns centros. Lisboa é um centro mais recente, a Universidade de Paris tinha um centro de prática em cadáver, né? Eu fiz um curso lá, inclusive eles tinham tem ainda a prática de oferecer o espaço do laboratório para outras instituições. Naturalmente isso tem um custo, mas houve uma profissionalização desse assunto, respeitando aí questões, como eu falei, questões de eticidade. E também na América do Norte você tem isso bem colocado. Então, eu recomendo fortemente aos meus estudantes de odontologia, de cirurgia, bucomaxilo principalmente, que experimentem fazer práticas em cadáver. Se essas práticas não são eventualmente ofertadas entre os programas de residência, nenhum programa é perfeito. Isso é algo que a gente tem que buscar complementar dentro da nossa educação continuada, enquanto residentes, talvez, mas principalmente enquanto especialistas. Não pode parar, porque quem fica parado é poste. Eu separei alguns tópicos aqui para vocês. Um tópico na área de miologia,
um pouquinho de anatomia da TM, um pouquinho de neuroanatomia, e eu vou tentar pontuar com correlações clínico-cirúrgicas. Então, assim, gente, falar um pouquinho de músculos da mímica, como eu comentei com vocês, hoje em dia tem colegas aí, vou fazer uma introdução, aliás, depois falar um pouco de músculos da mímica, músculos mastigatórios. Tem profissionais mais treinados do que eu aí para falar de músculos da mímica, e a gente pode, inclusive, eu quero deixar depois uma brincadeira aqui de lição de casa para vocês, tá? Músculo, gente, é um órgão importante de ser um músculo esquelético, né? Um órgão, porque é um conjunto de tecidos, tá? E cumpre uma função específica, né? Então, dentro de um músculo, eu tenho as fáscias de recolhimento, que são tecido conjuntivo, eu tenho as fibras musculares, né? Principalmente as fibras extrafusais, que são as fibras que são responsáveis efetivamente pela contração, e da contração eu vou ter uma geração de movimento. Eu tenho também nervos, vasos linfáticos, tanto com eferência como aferência nessas estruturas, tá? A única função de músculo, gente, é a contração. E a partir da contração, a gente tem equilíbrio e tem movimento. As duas coisas são importantes. Quando nós pensamos em estudar do ponto de vista funcional, eu vou ter uma denominação de unidade motora para aqueles nervos, para aquela união entre uma fibra muscular e uma fibra nervosa, tá? Então, da união de uma fibra nervosa a uma fibra muscular, eu tenho um conjunto que a gente chama uma unidade funcional da musculatura, que a gente chama de unidade motora. Muito bem. As funções musculares, gente, né? Basicamente eu tenho a contração isotônica, onde um grande número de fibras ele é ativado a partir de uma eferência motora e vai causar um encurtamento, uma contração generalizada que, via de regra, vai mover uma articulação. E, via de regra, o músculo ele se origina num osso e se insere em outro osso. Tá? Então, por exemplo, uma masseter origina no arco zigomático, insere no ângulo da mandíbula. O temporal origina no osso, na temporoparietal, aqui na escama temporal da calota craniana, e vai inserir no processo coronoide. E aí você tem essas estruturas. Quando o músculo contrai, você vai movimentar, normalmente vai movimentar uma articulação. Tá? Exceções a isso, os músculos da mímica facial, naturalmente, que são músculos que se originam no tecido ósseo, nas diferentes inserções dos músculos da mímica na face, e vão se inserir na região do SMAS, tá? O SMAS, que é o sistema músculo meu Deus, que palavra. Enrola também, tá, gente? O sistema músculo aponeurótico superficial. Ah, consegui. Conhecido como SMAS. Então, eu posso ter essa contração do músculo, ela vai me gerar movimento, normalmente numa articulação, ou, enfim, se eu movimentar músculos aqui na minha face, eu vou fazer careta para vocês, tá? E o encurtamento do músculo se dá o nome de flexão. Quando eu tenho muitos feixes de fibras musculares contraindo na mesma tonicidade, produzindo então encurtamento do músculo, eu vou dizer que eu estou tendo uma contração isotônica. Por outro lado, gente, para o equilíbrio, normalmente eu preciso ter algum grau de oposição a uma força, seja a força da gravidade, ou a força da gravidade é o tema mais óbvio, né? Mas para eu parar de pé, eu preciso fazer com que a minha musculatura, de alguma forma, faça com que eu me mantenha estático. E para isso, eu tenho um número correto de fibras que se opõem a uma força. Esse correto aqui, vamos deixar entre aspas por enquanto. Mas essas fibras naturalmente vão se alternando e de tal sorte que a gente não produza movimento. Nessa contração, a gente diz que o músculo está no mesmo tamanho. A gente vai dizer que essa contração é uma contração isométrica. E ela é importante nos processos do equilíbrio, na estática. E a partir do equilíbrio, então, eu posso ter a flexão de um músculo ou eu posso ter a extensão do músculo. E a extensão se dá por meio, gente, de um relaxamento, chamado relaxamento controlado, em que novamente as fibras vão se alternar em termos de
Às vezes, hora está contraindo algumas, hora está contraindo outras. Naturalmente, isso depende um pouquinho do esforço que o indivíduo está fazendo, né? A Bruna, quando vai fazer musculação, lá, levantar 130 quilos no supino, ela recruta muitas fibras musculares para isso, mas nós podemos fazer movimentos muito precisos por meio desse recurso fisiológico do relaxamento controlado. Podemos fazer um estiramento muscular preciso, que nos dá a precisão do nosso movimento manual, a precisão da fonoarticulação das palavras, a precisão dos nossos movimentos. Pensem aqui, né, eu montei uma outra apresentação aqui em que eu coloquei lá um atleta da área de yoga, né? Então, alterna o movimento e o equilíbrio com bastante habilidade. E isso requer um treinamento muscular bastante importante, porque esses comportamentos todos aqui, gente, são comportamentos que não estão inatos, tá? A gente aprende a fazer todos eles. Essa aprendizagem, ela ocorre ao longo do tempo. A gente pode ser muito bem treinado na execução de alguns movimentos, né? Por exemplo, os movimentos que vocês são treinados, os movimentos para fazer o trabalho da operatória dental, da cirurgia oral, né? E outros tantos movimentos, tá? Assim como um atleta é treinado para fazer movimentos lá e exercitar a sua função no jogo de futebol, no jogo de tênis ou numa apresentação de yoga. O controle dessa função muscular é dado por fibras sensitivas que vão aferir, né? Elas vão levar ao sistema nervoso central informações, um conjunto grande de informações sobre pressão, estiramento muscular, estiramento, comprimento da fibra, né? Quanto de força que a gente está fazendo, e o cérebro vai interpretar isso aqui, e a partir da interpretação ele vai criar outras referências, recrutando outras fibras de outros músculos, até que quando se encontra um padrão eficiente, a gente aprende a fazer um determinado movimento, tá? Então é importante ter esses próprios receptores lá localizados no interior do músculo, e receptores sensoriais, gente, que são estruturas especializadas. Eu tenho receptores para calor, pressão, para o frio, para o toque suave, e tenho receptores que são indiferenciados, que normalmente eles são relacionados a sensações dolorosas. Então, os receptores sensoriais normalmente vão estar localizados em todos os órgãos, tá? Mas eu tenho os exteroceptores que ficam muito localizados na pele e nas mucosas, né? E há um fluxo contínuo de informação para o cérebro sobre as condições teciduais, e isso também decorre disso alguns arcos reflexos inatos, involuntários, além das condições voluntárias aí que caracterizam os nossos movimentos. Então, eu não vou entrar aqui nos nomes, porque eu acho que isso aí vira muito decoreba. O que é importante para o nosso clínico do dia a dia é que eu tenho diferentes tipos de receptores em diferentes tipos de estruturas, mas os receptores para dor, gente, eles estão localizados em quase todos os tecidos. Eles também identificam alguns estímulos mecânicos e térmicos, né? São os receptores, os nociceptores, mas principalmente são estímulos relacionados à sensação dolorosa e ao toque suave. Oi. Pergunta, gente? Não, aqui é o som do meu microfone mesmo. Tudo bem? Ah, não. Aqui é o som mesmo, desculpa. Achei que eram vocês, mas é o som do... Normalmente eu não apresento com mídia isso aqui. Isso aqui é minha filha quando começou a caminhar, tá? E eu coloquei ela aqui porque esses estímulos, esses movimentos a gente aprende a fazer, gente. São comportamentos que nós aprendemos a realizar. A gente aprende a caminhar, a gente aprende a mastigar, a gente aprende a produzir os fonemas, a falar. E esses padrões, gente, o nosso cérebro ele é muito inteligente em relação a isso. A gente aprende a identificar quais desses estímulos são mais eficientes e memoriza que movimentos ou que músculos a gente deve recrutar para exercitar determinadas funções, tá? Isso pode ser levado ao infinito, né? Vocês imaginem
por exemplo, lá o Rafael Nadal, o Novak Djokovic, né? Ou o dançarino preferido de vocês, ou a cantora pop preferida de vocês, o quanto de treinamento que essas pessoas têm que fazer para chegar a uma excelência dos movimentos. E da mesma forma vocês, né? Pelo menos nas questões mais de ordem operatória, realmente a repetição vai trazer excelência para os movimentos que vocês vão fazer. Para os meus alunos da cirurgia, isso é mais do que sabido. Muito bem. A unidade motor, então, é um conjunto de fibras musculares, tá, gente? Inervadas por um neurônio motor e que vai resultar na contração. Essa contração é dada a partir de um estímulo microelétrico conduzido por um nervo eferente e que vai atingir o músculo na região da placa motora, que é uma união bioquímica, tá, gente? Então, eu tenho um estímulo elétrico que vem do cérebro e aqui, nessa sinapse da placa motora, ele vai se tornar um estímulo bioquímico. Eu tenho um músculo, gente, que tem fibras nervosas chegando a poucas fibras de ordem neurológica, de ordem muscular, tá? Por exemplo, os músculos cutâneos, o músculo ciliar, que ajuda nossos olhos a se mexerem. São músculos de movimentos muito precisos, tá? Os músculos dos meus dedos são músculos que têm movimentos muito precisos, tá? Por quê? Porque eles têm uma relação entre fibras motoras, musculares, e fibras neurológicas, aferentes e eferentes, ela é uma relação mais próxima do que é, por exemplo, o meu músculo masseter, ou o meu músculo quadríceps da coxa, ou meus abdominais, que são músculos, gente, onde eu tenho uma fibra motora inervando um monte de fibra muscular. Então, isso caracteriza músculos que têm movimentos poderosos, né? Por exemplo, músculos dorsais, músculos do abdômen, os músculos dos membros inferiores, tá? E que são diferentes na relação de músculos que são muito conectados ao à nossa motricidade fina nas mãos, ou a musculatura do lábio e da língua, que é uma musculatura muito responsável pelos movimentos que a gente realiza para emitir os nossos fonemas, tá? Para articular os sons, né? Então, quanto mais preciso é o movimento, um maior número de fibras neurológicas vai ter uma relação, na verdade, não um número maior, porque às vezes os músculos mais delicados que exercem movimentos finos também têm volume menor, tá? Número menor de células. Mas a relação de fibras nervosas por fibra muscular, ela é maior quanto mais preciso for o movimento que aquele músculo precisa gerar. Então, na nossa face, o músculo masseter tem uma relação alta. Eu tenho muita fibra muscular para pouca fibra neurológica, que me caracteriza ele como um músculo bastante potente. As contrações do masseter são bastante potentes, a partir de pequenos estímulos. Falar dessa parte básica, gente, eu queria rememorar um pouquinho com vocês o assunto de músculos cutâneos. Os músculos cutâneos, eles são responsáveis pelas nossas expressões faciais. Eles são músculos que se originam no tecido ósseo do esqueleto facial e vão se inserir na região do SMAS. Por meio deles, a gente não só realiza expressões faciais, mas também o músculo orbicular dos lábios, ele auxilia bastante na articulação das palavras. E o músculo bucinador, gente, ele também é um músculo cutâneo, mas ele tem um papel bastante importante na mastigação, né? Por quê? Porque é do músculo bucinador aqui na bochecha, quando a gente está mastigando e emulsificando o bolo alimentar, a partir, então, da oclusão dentária, eu tenho um espalhamento do bolo emulsificado, tanto para o lado da língua, quanto para o lado do vestíbulo, da bochecha. E aí, no momento que o indivíduo abre a boca, a contração do bucinador joga de novo o bolo alimentar para a área de ataque dos dentes. Então, ele tem uma função, a meu ver, bastante importante dentro do processo da mastigação. É um músculo, então, classificado dentro dos músculos da mímica facial, né? Muito bem, então são músculos que são, né, inseridos na pele, no
SMAS. O bucinador eu já comentei, ele se insere na superfície lateral da mandíbula e na superfície lateral da maxila e lateral da mandíbula. Eu tenho alguns músculos que são os orbiculares, eu tenho o orbicular dos lábios e o orbicular das pálpebras, né, que são músculos que permitem o vedamento dos olhos e da boca. E importante, tá, gente? Esses músculos são inervados pelo sétimo par craniano, tá? O nervo facial. Isso às vezes dá muita confusão com o paciente para fazer cirurgia ortognática ou cirurgia terceiro molar inferior, tá? Normalmente a gente previne que esses pacientes podem ter uma perda sensitiva depois da cirurgia, quer seja pela cirurgia terceiro molar ou quer seja pela cirurgia ortognática, principalmente da mandíbula. E muitas vezes os pacientes dizem, doutor, eu vou ficar com meu lábio paralisado, então, não. A inervação sensitiva é dada pelo quinto par craniano, nervo trigêmeo, e a inervação motora dos músculos da mímica facial, ela é dada pelo sétimo par craniano, nervo facial. São os músculos das expressões faciais, mas também os músculos das linhas de expressão. E hoje em dia a gente fala em linha de expressão, já deve ter uns 3 de vocês querendo me aplicar Botox. Hoje não, tá, gente? Embora eu seja fã aí da prática e do produto. São importantes esses músculos na fundoarticulação, na mastigação eu já comentei, né? E para quem pratica cirurgia ortognática, é bastante importante que esses músculos tenham uma boa inserção para que haja sustentação aqui da base alar, tá, gente? Eu estou apertando ela aqui, né? Do mesmo jeito que a gente faz no final da cirurgia ortognática, suturando os músculos que se inserem aqui na região da asa nasal e na região mediana do lábio superior. E nesse diagrama eu tenho boa parte desses músculos representados. Eu tenho um grande músculo chamado occipito frontal, né? Ele vai ter um feixe muscular aqui na região da fronte, da testa. Depois, eu tenho uma estrutura conjuntiva fibrosa chamada gália aponeurótica, né? E lá na região occipital, eu vou ter um segundo grupo de fibras musculares. E esse músculo aqui, um elevador da testa. Tá? Faz aquela expressão, nossa, que aula que o professor está dando, professor. Né? Depois, nós temos aqui um músculo na região frontonasal chamado prócero. Esse músculo prócero ele faz esse vínculo aqui, desculpem, né, entre a região frontal e a ponte nasal. Eu tenho um músculo aqui orbicular do olho, que está localizado, então, no entorno da minha pálpebra. E esses são os músculos mais altos da face. Tenho aqui também um músculo ciliar aqui que me ajuda a levantar aqui também a pálpebra e o olho, tá? Muito bem. Os músculos de terço médio facial, né? Eu tenho um músculo aqui que é o prócero, que me dá o contorno do dorso nasal. Perdão, tem um músculo nasal, desculpa, o prócero aqui em cima. Então, eu tenho um músculo nasal aqui no dorso. E depois a gente vai olhar um pouco melhor, né? Aqui está o occipito frontal, ciliar, prócero, nasal. Depois eu tenho, gente, um elevador da asa nasal e lábio superior, é um músculo bem medial aqui. Aí eu vou ter, gente, que varia um pouco a classificação, azigomático maior, zigomático menor, enfim. Mas eu vou ter um músculo zigomático maior aqui trabalhando na elevação do lábio superior. Algumas pessoas vão ter, boa parte das pessoas, tá? Vão ter um músculo bem horizontal aqui, que é do riso forçado. É um músculo risório. Tá? Não são todas as pessoas que têm o risório, né? Isso para quem gosta de harmonização tem que prestar atenção em relação a isso. E o volume dele é variável também de um indivíduo para outro, tá? E eu vou ter aqui, formando a região da bochecha, o músculo bucinador, tá, pessoal? Então, esses são os músculos principais,
daqui da região do lábio, da região média da face. Depois eu vou ter o músculo orbicular dos lábios, o orbicular das pálpebras eu já comentei com vocês. E aí eu vou entrar para o terço inferior, né? No terço inferior eu vou ter um depressor aqui do ângulo da boca, tá? Do mesmo jeito que a gente tem um elevador aqui do ângulo da boca também no terço médio, tá? Eu tenho um depressor do ângulo da boca. Eu tenho um músculo chamado mental aqui na região do mento, ele tem uma face aqui no seu interior. Ele varia um pouquinho em extensão, tá, gente? Isso aqui, quando a gente disseca para mentoplastia, você vê que tem pacientes que têm uma zona mais fibrótica aqui, outros menos. O periósteo aqui é bem aderido em função da presença desses músculos todos. Vou ter aqui a figura do nosso músculo bucinador. O risório não está representado aqui, tá, gente? O risório a gente tem que sempre ter atenção para quem gosta de toxina, botulínica, etc e tal, ou para fazer disfunção. Às vezes o indivíduo vem aqui aplicar a toxina na região do masseter e pega um pouco de risório. E aí tem que ter cuidado para o paciente não ficar assimétrico, tá, gente? Eu tenho um depressor aqui da comissura labial inferior, aqui, um depressor da comissura, na verdade não é inferior. Muito bem. Os músculos cutâneos, por sua vez, gente, eles nos dão linhas de expressão. Contemporaneamente existe uma série um desejo aqui para que as pessoas tenham menos expressão de suas linhas de expressão, né? E com isso uma série de tratamentos cutâneos têm sido propostos, tá? Mas de toda sorte, a gente segue as linhas de expressão como referência para incisões cutâneas, tá, gente? E dentro do possível a gente evita cruzar linhas de expressão, porque com isso a gente acaba, a partir da movimentação dos músculos, né, por melhor que a gente suture e faça curativo, normalmente quando eu cruzo linha de expressão para uma incisão aqui, por exemplo, tá? Eu posso ter uma cicatriz um pouquinho mais hipertrófica, tá? Então, de uma forma geral, a gente procura seguir as linhas de expressão, principalmente aqui, isso é válido para a região das incisões da pálpebra, aqui, das regiões, da região zigomática, tá? Então, eu tenho a incisão subpalpebral aqui, tá, gente? Eu tenho a subciliar, que é bem pertinho aqui do olho, e qualquer trajeto entre elas também é válido, tá? Ou eu vou no limite inferior, ou eu vou bem pertinho aqui dos cílios, né? Ou eu acho alguma ruguinha aqui entre as mesmas. É um dos modelos aí de acesso para a região zigomática. Tá? Aqui um exemplo para vocês, um indivíduo que precisou fazer um tratamento de uma fratura zigomática, e a gente procurou, né, nesse caso aqui, como em outros, né, manter a nossa incisão cutânea, respeitando as linhas de expressão e evitando atravessar muitas linhas, tá? Procurando acompanhar uma delas, pelo menos, e fazendo a incisão dentro dessa estrutura. Em tese, você tem uma cicatriz, vamos dizer assim, menos aparente. Invisível nunca vai ser, né, gente? Mas quanto menos aparente, melhor aqui para a vida daquela pessoa que segue. O paciente ele se preocupa menos com as fraturas e mais com as cicatrizes, às vezes. Tá? A gente, profissional, se preocupa muito com as fraturas. Então, há uma necessidade de respeito às linhas de expressão. Claro, esse assunto aqui abordado, talvez por um profissional mais treinado na área de harmonização orofacial, certamente ele não falaria em respeito às linhas de expressão, diria o seguinte, vamos desrespeitá-las, vamos fazer com que elas sumam, todas elas, tá? Ou pelo menos as principais, porque realmente é uma característica do envelhecimento da pele marcar mais as linhas de expressão, tá, gente? Eu tenho músculos chamados esfíncteres, né, que são músculos que protegem orifícios e cavidades naturais, né? Normalmente eles têm uma orientação aqui do entorno, uma orientação elíptica em torno da fenda a qual eles se dedicam a abrir e fechar. Então, eu vou ter aqui o esfíncter palpebral e o esfíncter oral, né? Ambos caracterizados por diferentes tipos por musculaturas muito parecidas, desculpem, né?
tipo de orientação muito parecido. A fenda palpebral e a fenda oral têm mucosas, cada um adaptadas às suas condições, tá? Então, eu vou ter uma semimucosa aqui do vermelhão dos lábios, da mesma forma que eu vou ter aqui uma rima palpebral, uma transição de mucosa seca para semisseca, bastante característica nessas duas estruturas. Então, tem que ter cuidado, porque quando essas regiões são abordadas ou são feridas em acidentes, existe uma tendência de diminuição do diâmetro delas, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Os limites entre os planos de pele e de mucosa, normalmente eles não devem ser, eles devem ser respeitados, eles não devem ser incisados, tá, gente? Tanto na região da rima palpebral quanto na região dos lábios, porque qualquer coisinha deixa cicatriz, tá? Eu tenho uma aqui de quando eu caí da beliche, quando eu era guri, e fica uma coloração diferente, principalmente quando a gente estica o músculo, acaba sinalizando mais aquelas cicatrizes. Por isso a gente evita esse tipo de incisão tanto quanto possível. E, é claro, é preciso haver um respeito a esses músculos orbiculares, né? Por exemplo, no tratamento de patologias da mucosa, normalmente eu respeito o plano muscular, nem teria muito por que ser diferente. Quando eu tenho situações de trauma transfixante, é interessante reparar bem essa região mediana aqui da musculatura, claro que mantendo o alinhamento com as demais estruturas de relevo de reparos anatômicos, principalmente aqui a semimucosa do lábio, para quando a gente fala em lábio, para que a gente possa manter a anatomia o mais próxima do possível do paciente sendo vítima desse tipo de lesão. Então, quanto mais a gente conseguir preservar essas linhas aqui, mais adequado vai ficar o nosso reparo, porque o olho se prende muito a esses relevos anatômicos. Então, quanto mais a gente consegue deixar eles ao natural, o olho já não identifica como anormal, né? Nem o olho nem o cérebro de quem está olhando e principalmente do paciente que está se olhando. Né? O resultado das nossas cirurgias tem que ser bom, principalmente para o nosso paciente. Tem que se sentir bem com aquilo. No lábio superior, gente, eu tenho na região aqui do lábio superior, aproximando-me da mucosa, na região mediana aqui, se eu traçar uma linha desde a minha asa nasal, de um lado ao outro, indo em direção à columela e ao filtro nasal, eu vou ter um imbricamento bem expressivo de fibras aqui, tá, gente? Tanto do músculo orbicular, quanto do músculo elevador do lábio superior e da asa nasal, quanto do músculo zigomático maior, tá? Então, vamos falar zigomático maior e menor, tá? Mas eu tenho um imbricamento dessas fibras aqui que é bem característico. Quando você incisa ela, você olha para as fibras e vê que elas, por dentro, elas têm um traçado bem distinto. Você consegue identificá-las e ver que é um emaranhado, assim, tem uma certa ordem, mas nem sempre essa ordem é igual de uma pessoa para outra, tá? Então, é bastante importante que quando vocês abordarem essa região aqui por dentro da mucosa, para qualquer que seja o tipo de cirurgia a que a gente vai estar se dedicando a fazer, mas principalmente nas cirurgias ortognáticas e nas patologias aqui da região anterior, que esses músculos sejam, dentro do possível, respeitados, que, por exemplo, é uma situação em que a gente está fazendo uma expansão rápida de maxila, procurando respeitar essas inserções musculares dentro do possível, trabalhando nas regiões de imbricamento, mas entre os diferentes feixes. E quando a gente é obrigado, por qualquer motivo, a fazer o descolamento completo, é interessante suturar essa região ou da sua origem próximo do tecido ósseo, ou suturar uma estrutura de um lado contra o outro lado, para que eu tenha uma rigidez dessas estruturas parecida com aquilo que era antes da necessidade da incisão. Então, é o que a gente chama de suturas de bases alares, né? Tem várias fórmulas para fazer isso aqui, gente. Tem desde eu pegar de uma cartilagem até a outra. Tem colegas que entram pelo plano interno, pela musculatura, saem pela pele, volta pela pele e vão à musculatura de novo. Eu gosto de fazer uma perfuraçãozinha aqui na região
mediana, né, junto à espinha nasal anterior e fazer a sutura da musculatura contra essa perfuração. E normalmente a gente usa um fio um pouquinho mais rígido, pode ser um absorvível bem grosso, né, para que demore para absorver, ou um fio não absorvível, como o nylon ou o prolene, para fazer esse tipo de sutura de uma forma que elas durem o máximo possível. É importante que vocês vejam antes de fazer esse tipo de sutura e depois. Tem que ter em mente que a gente sempre perde um pouquinho, então apertar um pouco mais o lábio lá no final da cirurgia, às vezes é uma estratégia inteligente. O músculo abaixador do septo nasal, o depressor do septo, é um músculo que, quando ele se insere muito próximo aqui à região da crista do processo alveolar, ele pode, por meio das suas fibras, atravessar o processo alveolar, que é estreito, ele é delgado nessa região aqui entre os dentes. E isso no paciente dentado, vocês vão visualizar como um freio labial hipertrófico. É importante lembrar que tem uma fibra muscular aqui dentro, e dentro do possível, se a gente puder eliminar ela na cirurgia de frenectomia, é uma estratégia que às vezes facilita a vida do ortodontista, principalmente quando ele vai fechar esse espaço aqui. Então, a maior parte das técnicas de frenectomia que vocês vão ver ou ouvir, nós, professores da cirurgia, descrevendo, vão pedir que vocês tenham algum grau de transfixação aqui da papila incisiva até a região palatal, por meio da incisão, e normalmente a gente quer passar aqui algum tipo de instrumento também. Às vezes a gente passa uma gaze, às vezes, né, não gosto de gaze porque deixa fiapo, tudo bem. Aí passa uma sonda ou a ponta de uma agulha bem afiada, uma agulha verde, tá? De tal sorte que, principalmente se vocês tiverem sinal radiológico aqui da presença do freio, que essa estrutura aqui seja o máximo possível esvaziada nessa região, para que eu tenha a melhor condição possível no pós-cirúrgico ter alguma formação óssea aqui, evitar qualquer tipo de cicatriz com fibra muscular, que às vezes pode explicar por que alguns freios recidivam. Alguém de vocês tem experiência com toxina e aplicação de ácido hialurônico? Não, o pessoal é raiz mesmo, saúde pública e cirurgia. Felipe Loureiro, boa, não tenho, eu também não tenho, tá, querido? Fiz voto de pobreza. Mas, enfim, é uma área bonita também do conhecimento aí, né? Tanto para as moças têm dominado essa área até, às vezes, um pouco mais que os rapazes, tá? Às vezes, por conhecer um pouco mais a clientela aí, que ela é muito frequentemente a clientela feminina desse tipo de procedimento. Os rapazes vão também, mas eles não contam que vão, tá? Muito bem. Então, no lábio inferior eu tenho um músculo mentual, o abaixador da comissura e o depressor do lábio inferior, tá? O depressor do lábio inferior e o depressor da comissura, o abaixador. Aqui nesse desenho está bem representado aqui o risório, né? O risório, o músculo, o riso do coringa, né? O zigomático maior, elevador do lábio superior, e aqui eu tenho, conforme eu vou andando aqui para medial, eu vou ter um elevador do lábio superior que também insere a asa nasal, tá? Então, elevador do lábio superior e asa nasal. O abaixador do septo não está marcado aqui, é um músculo bem importante, tá, gente? Músculo nasal, músculo prócero, occipito frontal, o ciliar o corrugador do supercílio, músculo menorzinho aqui, né, para fazer essas franzia aqui o sobrecílio, né? Orbicular das pálpebras, orbicular dos lábios. E entremeado aqui, acho que não está representado o bucinador. Essa representação aqui não ficou tão claro, mas ele estaria por aqui, ó. Tá? Às vezes ele é um pouco mais dominante aqui nessa área, né? Bom, além disso, tá, gente? Deixa eu ver se tem uma representação. Ah, tá.
Além disso, eu tenho músculo platisma, tá, gente? Que é um músculo bem extenso e bem delgadinho, tá, gente? É um nada de fibras, tá? Mas ele é bastante longo, ele vai aqui da base do pescoço, ele imbrica com outros músculos, ele chega até o lábio inferior aqui, ó. A gente contrair ele, podem se apalpar, fazendo careta aqui, depois vocês põem tudo no Instagram, tá? Mas vocês vão ver que ele insere algumas fibras aqui, ou imbrica com algumas fibras que deprimem o lábio inferior também, tá? E ele vai se estender lá até a região do esternocleido, não, da clavícula, do manúbrio external. Tem um cordão fibroso aqui, mais na região correspondente que a gente apalpa aqui, a via aérea, onde eu não tenho a marcação de fibras desse músculo, porque eu tenho um cordão fibroso aqui entre o lado direito e o lado esquerdo. Tá? Então, é um músculo que ele é uma referência anatômica, assim como é o SMAS, ele é para a dissecção da face, eu vou ter aqui uma referência anatômica de superficialidade na região do músculo platismo. Enquanto eu estou na pele, no subcutâneo, no pescoço, eu estou externamente ao platismo. Quando a gente incisa o platismo, a gente começa a entrar no pescoço mais profundo. Voltando aqui para os músculos mentuais, né? Então, o mentual e os dois depressores, o da comissura e o depressor do lábio inferior. Aqui uma vista expandindo e abrindo ao meio aqui o mento, né? A gente não faz tanto isso aqui como uma incisão de acesso, aqui é mais uma figura anatômica, né? Embora na cirurgia de alguns tumores aqui seja necessário, infelizmente, dividir o lábio ao meio, mas de uma forma geral, dificilmente você faz isso para a cirurgia de correção de deformidade ou para a cirurgia de fratura, tá, gente? Os acessos normalmente eles são junto aqui à mucosa, acompanhando o músculo orbicular dos lábios e se estendendo de forma oblíqua em direção ao periósteo. E normalmente os nossos descolamentos aqui se dão, gente, no plano do periósteo. O periósteo é mais agarradinho aqui na região da sínfise do que ele é em outras regiões do mento. Em outras regiões ele é um pouco mais descolado, entre aspas. E normalmente a gente respeita esse plano muscular aqui na hora de fazer o fechamento, tá, gente? Então, para os meus alunos da cirurgia, eu normalmente faço fechamento aqui em 2 planos, tá, gente? Quando eu não fazia isso, eu tinha muita decência de sutura. Então, hoje em dia, eu gosto de fazer um plano de músculo e um plano de mucosa, para fazer um fechamento aqui que me garante, se eu tiver deiscência da mucosa, o músculo segura. Então, com isso, as deiscências têm sido muito menos frequentes e definitivamente menos expressivas. Realmente, né, até esses dias a Bruna até atendeu um caso, né, Bruna, no fim de semana lá de uma colaboradora, esses dias já tem um bom tempo isso, tá? Mas eu me lembro porque foi bem marcada a descrição, que fez o que a gente chama de degloving, que é o desenluvamento do mento, né? Então, o indivíduo, quando ele sofre queda ao solo, normalmente o lábio dobra, é uma coisa feia aqui, mas é pelo bem da didática, tá? O lábio dobra e ele rompe, né, exatamente na interface entre o periósteo e a inserção dos músculos cutâneos, tá? Na verdade, não é inserção, é que seria a origem. E com isso, gente, às vezes eu tenho o periósteo todo exposto nessa região e às vezes eu tenho o próprio osso exposto. Tá? Eu já tive casos lá, quando eu atendia trauma ainda, em que ficou o osso todo desnudo aqui, né? Nem sempre é uma situação dolorosa para o paciente o momento do traumatismo em si. Só que isso aqui, depois de uma semana, acaba colonizando muito com germe, entendeu? E essa região não é muito vascularizada. O paciente acaba fazendo uma periostite ou até uma osteite naquela região ali. E muitas vezes ele estranha o ocorrido, porque isso cortou dentro da boca, às vezes nem vai para emergência. Dentro da boca não dá nada, aperta aqui, era isso, tá? E aí o paciente às vezes aparece um tempo depois já com secreção ali naquela área. É muito fácil de infeccionar essa região aí quando você não aborda ela com nenhum tipo de tratamento ali, que fosse o mínimo ali para aproximar as mucosas, tá? Então também
Normalmente. Oi. Só para comentar o caso dela, não, e foi bem engraçado, assim, porque ela caiu no banheiro, né? Não sei como é que ela conseguiu passar uma semana inteira com uma laceração enorme na boca. Não sei. Mas deu tudo certo. Isso. Não, foi um evento bem interessante. Eu não atendi muitas situações dessa, mas a que eu atendi foi lá no Cristo, eu me lembro bem dela. E é uma região assim, como eu falei para você, às vezes os primeiros dias dela não incomoda, mas esses dias eu também fiz uma frenectomia numa paciente que ficou um pontinho everteu para o interior da ferida e ela um dia depois ficou bem, 2 dias depois, uma semana depois ela estava com muita dor ainda. Então, quando irrita essa região aqui, parece que desconta de todos os outros pacientes que você operou e não teve nenhum sintoma, né? Porque o paciente acaba sofrendo muito. Platismo eu comentei com vocês, né? A inervação, ela é parte sétimo par e parte já de ramo cervical. E ele é um plano de referência aqui na dissecção da região submandibular, né, essa região aqui, e na região cervical, assim como nas demais áreas do crânio e da face, o sistema músculo-aponeurótico superficial, né, o SMAS, ele é um plano de referência. Bom, a gente vai até ali e dali você abre. Por quê? Porque o plano de referência, ele é um plano que a gente consegue ter uma boa dissecção com ganho de elasticidade do retalho, e normalmente são regiões que não são muito vascularizadas, tá? Então você pode estender bastante sem ter grande sangramento. Para daí, a partir daí, entrar nos planos mais profundos. É uma dissecção do músculo platismo aqui, como ela é descrita nos livros, né? É importante suturar esse músculo aqui direitinho para não perder a linha de expressão, não perder a sustentação dessa estrutura também. E, às vezes, para fazer algum tipo de correção cutânea de pescoço, aí o pessoal que se dedica mais à cirurgia cosmética, aí é mais cirurgia plástica mesmo, tá, gente? Se dedicam muitas vezes a reduzir um pouquinho a inserção, a extensão do comprimento do platisma, para que não tenha tanta formação de bolsas aqui, de gordura nessa região. Em relação aos músculos mastigatórios, gente, o masseter, o temporal e os pterigóides, tá? O lateral e o medial, esses são os músculos que são considerados, classificados como elevadores da mandíbula, tá? Existe uma discussão se o músculo pterigóide lateral, ele age como um elevador. Por quê? Porque ele tem, o plano dele é discretamente orientado no sentido oblíquo, e algumas fibras do feixe inferior, por exemplo, eles acabam tendo até uma orientação horizontal. Mas, enfim, o músculo pterigóide lateral, ele contrai, gente, durante a mastigação, tá? E ao contrair, ele leva o côndilo contra a cavidade articular. Mantém o côndilo inserido ali, mantém o ponto de rotação da mandíbula como sendo o côndilo, né? Então, embora se possa discutir a orientação de fibra dele, se ele é ou não um elevador, definitivamente para os elevadores funcionarem de uma forma estável, é preciso que eu tenha ação do músculo pterigóide lateral, tá? E, além disso, na mastigação eu tenho um papel secundário do músculo bucinador, que é um músculo cutâneo, e eu tenho um papel acessório também na musculatura da língua, que a língua por si só é um órgão todo muscular, né? Tem feixes intrínsecos de fibras musculares, né? E tem músculos que são extrínsecos à língua, tá? Mas tanto o bucinador quanto a língua tem um papel bastante acessório, mas muito importante na mastigação. É um acessório essencial, vamos dizer assim, tá? Outro músculo importante que é inervado pelo mesmo par craniano, que é o quinto par, que é um nervo trigêmeo, no ramo mandibular tem um componente motor, que é o ventre anterior do digástrico. Então, o ventre anterior do digástrico está muito envolvido nos reflexos protetores da mandíbula. O masseter é um poderoso elevador da mandíbula, né? Ele vai ter uma origem aqui na região do arco zigomático, do osso zigomático, né? E uma inserção aqui na região do ângulo. Ele tem um primo irmão dele que atua por medial, que é o músculo pterigóide medial, primo irmão do masseter. Os dois, inclusive, se unem aqui na base
formando uma estrutura chamada RAF, uma estrutura conjuntiva, um conjuntivo fibroso, né, que une o músculo masseter ao pterigóide medial. E ele é uma referência anatômica, que quando a gente tem acessos tanto para trás da mandíbula, no acesso retromandibular, ou no acesso mais clássico aqui para a região do ramo, que é o acesso submandibular, o acesso de Risdon. O músculo temporal, por sua vez, gente, ele vai originar lá na escama temporal, né, na porção lateral do crânio aqui, pegando um pouquinho de osso frontal, um pouquinho de parietal, um pouquinho de occipital e muito da escama temporal. A gente sente essa articulação, se a gente passar a mãozinha aqui, ó, é mais reta na região temporal e a gente escorregando a mão, a gente escorrega para o parietal ou para o frontal. Tem um leque aqui de tecido ósseo. E esse músculo também tem o formato de um leque, tá, gente? Com 3 feixes bem distintos de orientação de fibras, né? Um feixe posterior, mais delgado, um feixe médio, que é medianamente delgado, e um feixe anterior aqui, que é bem mais marcado, tá, gente? A gente morder, a gente sente ele aqui, ó. E aí, quanto mais a criatura aperta os dentes, mais marcado é esse músculo, esse feixe oblíquo aqui do feixe anterior do músculo temporal, tá? Então, é comum, é uma área comum aqui para você ter algias da face relacionadas ao apertamento dentário, ou ao bruxismo excêntrico. Ele é um músculo posicionador, tá, gente? Né? Um músculo, conforme variam as suas orientações de fibras, ele vai ter uma possibilidade de fazer um posicionamento da mandíbula quando a gente entra em oclusão cêntrica, principalmente. Então, ele é importante na mastigação, é importante também no toque dentário para a deglutição, né? Pterigóide medial já comentei. Pterigóide lateral, um músculo que tem uma função bastante importante, se a gente pensar que a função dele é complementar, mas, de novo, é um complemento essencial, tá, aos demais 3 músculos. Então, ele tem os feixes de fibras aqui que não são tão... Eles não são verticais no sentido de você pensar nele como um elevador da mandíbula, mas para a mandíbula ser elevada, mantendo o fulcro aqui no côndilo e pensando que a resistência ao bolo alimentar ou os contatos entre os dentes, quando o paciente está apertando os dentes, é essencial a contração dele, trazendo o côndilo contra a vertente posterior da eminência para que eu tenha estabilidade nesse sistema aqui. Tem estabilidade nesse sistema. Então, toda vez que o paciente está mastigando, ou que ele está rangendo os dentes, ou que ele está apertando os dentes, o músculo pterigóide lateral, ele acaba sendo um componente importante dentro desse equilíbrio, né? E do ponto de vista patológico, se isso acontece com muita frequência, não raro você tem alguma alteração morfológica do disco, que, vamos dizer assim, seria o primeiro fenômeno para a gente pensar nos pacientes que têm transtorno de disco, tá? Que tem deslocamento anterior ou anteromedial do disco, é o excesso de compressão dado ao longo do tempo aqui pela ação do músculo pterigóide lateral em, vamos dizer assim, em oposição, mas em complemento aos demais músculos elevadores da mandíbula, tá? Porque é ele que mantém a pressão articular, mantém o fulcro da mandíbula sendo na região do côndilo. Não, a tendência seria você desmontar esse sistema aqui, né? Frente a uma resistência. Então, o pterigóide lateral, ele é um músculo muito difícil, não muito difícil não, você não consegue apalpar ele de forma direta, tá? Esses dias me ligou um paciente assim, doutor, não tem como aplicar toxina botulínica no músculo pterigóide lateral? Tem, mas é dificílimo de enxergar, né? E não é uma aplicação segura, que nem é no masseter. Até no pterigóide medial aqui você consegue razoavelmente fazer uma aplicação de toxina, tá? Agora, no pterigóide lateral, ou você usa algum ponto de referência bem às cegas, tá? O paciente abrindo bem a boca, etc e tal. E você vai ter que passar com a agulha por um monte de estrutura antes de chegar lá, estruturas que não são exatamente assim, pura e simplesmente colágenas, tá? Ou você vai ter que fazer essa aplicação por via artroscópica, né? Dilatar a articulação, entrar com a cânula enxergando e aí atravessar
a parede medial da articulação aqui para cair no músculo pterigóide lateral. Tá? Então, hoje em dia, é como a maior parte dos colegas tem realizado, a aplicação via endoscópica, né? Então, dá um trabalhão fazer, etc. e tal, você não indica muito isso de forma rotineira, que nem outras aplicações aí de toxina que se faz a 3x2, tá? É discutível essa questão da tração do anterior do disco, dada pelo músculo pterigóide lateral. É discutível essa tração anteromedial, tem quem defenda ela como um fator essencial na etiologia das DTMs. Outros pesquisadores da área anatômica, ao dissecar cadáveres, não encontraram tantas fibras assim inserindo-se no disco e muito inseridas na cápsula, tá? Essa é uma discussão que é muito para anatomista, porque na verdade você teria que fazer de alguma forma esse exame aqui teria que ser feito por meio de imagens, tá? E você não tem esse recurso. Por quê? Porque com imagem você associaria o desfecho. Esse paciente aqui eu consegui identificar, sei lá, na ressonância magnética de 88 Tesla, eu consegui diferenciar lá microscopicamente que ele tem uma inserção do pterigóide lateral no disco e não é na cápsula. Beleza, vamos seguir esse paciente, ao longo da vida ele fez transtorno de disco, tá? Aí você teria um estudo realmente determinaria causa e efeito, tá? Mas, hoje em dia, a maior parte das pessoas entende que há uma contribuição dessa inserção de fibras no disco, né? Eu, por exemplo, meu professor de anatomia, que Deus o tenha, o professor Navarro, colocava de forma categórica que essa inserção não era tão significativa assim, e que essa inserção se dava mais na cápsula do que no próprio disco. Tá? De qualquer maneira, a verdade é que nas patologias de disco, 99% tendendo a 100%, o deslocamento do disco é anteromedial. Tá? Um que outro paciente vai ter deslocamento posterior do disco, mas normalmente associado a trauma, outras situações. Né? E aqui um videozinho, né, para dar um pouco de movimento, aqui mostrando uma seta, pterigóide lateral, temporal, agindo durante os movimentos de abertura da boca. Percebam bem os feixes do pterigóide aqui trazendo o côndilo para anterior contra a vertente posterior, mantendo o fulcro aqui, o giro da mandíbula na região da cabeça da mulher. Vai variar um pouquinho em termos de morfologia, porque o côndilo mandibular também tem um shape variado de uma pessoa para outra. Os músculos digástricos e os demais supraioides, gente, eles vão ajudar muito no movimento de abertura da boca, quando você tem em alguns reflexos, tá? Então, no reflexo de proteção do sistema mastigatório. Depois eu tenho um slide mais novo aqui, eu coloco ele para vocês entenderem um pouquinho desse reflexo, né? Mas ele é aquele que, quando a gente morde uma pedrinha lá na comida, ele impede que a gente frature os dentes, tá? E eu tenho como um dos componentes desse arco reflexo aqui uma eferência motora para o ventre anterior digástrico, e que a gente pode falar como um reflexo dentro do mesmo tronco nervoso, porque o ventre anterior digástrico é inervado pelo nervo motor do quinto par, tá? Pelo componente motor do nervo trigêmeo, né? Então ele vai ter um efeito de abaixar a mandíbula rapidamente, e eu não tenho mais muita estrutura que tem força para baixar a mandíbula, não, tá? É o ventre anterior digástrico mesmo. Os demais músculos mais estabilizam o ióide para que o ventre anterior digástrico funcione, né? E, naturalmente, a força da gravidade, de uma forma geral, faz o restante do trabalho aí em relação à abertura da boca. É importante também que essa musculatura aqui que atua, em tese, como abaixadora da mandíbula, né, ela também quando a mandíbula está posicionada adequadamente pelos elevadores, o efeito antagonista dela é elevar o ióide. E ao elevar o ióide, é importante porque eu tenho uma manutenção de via aérea quando o indivíduo está deitado, tá? Além da própria estrutura própria das cartilagens aqui, que de certa forma tem uma
uma conformação intrínseca que ajuda a manter a permeabilidade da via aérea, mas durante a deglutição também essa musculatura contrai, elevando o assoalho da boca, empurrando a língua contra o palato e fazendo com que o bolo alimentar, então, passe da oro para a hipofaringe e passe pela glote, enfim. E, de certa forma, esse movimento todo ajuda a proteger a via aérea durante a deglutição também. Não vou entrar no detalhamento dessas estruturas, porque não tenho desenho aqui para mostrar isso, né? Mas os abaixadores da mandíbula, na versão antagônica, eles elevam o ióide de uma forma geral, projetam ele para o anterior, e isso faz com que as estruturas aqui protejam a via aérea principalmente durante a deglutição, mas também mantendo o tônus quando o indivíduo está deitado. Então, o avanço da mandíbula, a gente provoca a distensão dessa musculatura, um tracionamento anterior do ocioide, né? E normalmente tem uma repercussão positiva na via aérea. A tendência é, ao você... Vou dar um pouquinho mais de cara de clínica aqui para nossa aula, tá? Mas nos pacientes que têm uma retrognatia discreta, pequena, né? Você tanto pode fazer correções na morfologia do mento, quanto, eventualmente, se o paciente tem algum problema dentário associado, você pode fazer osteotomias na mandíbula, de sorte a ganhar a permeabilidade via aérea na região da hipofaringe, né? Então, é o caso desse tipo de cirurgia. Para quem não está familiarizado, a foto aqui ficou bem perto de ver, né? A foto mais de longe da cirurgia dá para ver melhor, tá, gente? Mas aqui vocês estão vendo os dentes inferiores, tá? Aqui é o mento dissecado, né? Aqui está o nervo mentual de um lado e de outro. A gente está marcando aqui um quadradinho um pouquinho mais alto, tá? Poderia ser na forma aqui trapezoidal também, envolvendo aqui esses cantinhos, né? De toda a sínfise, tá? E aí você solta essa estrutura aqui, né? Solta ela num bloco só. Normalmente esse bloco único você mantém inserida a musculatura aqui, a musculatura supraioídea, principalmente o vento anterior de gástrio. E com isso, esse músculo estimado aqui, ó, né? A gente faz o corte nessa região e projeta essa região, então você aumenta o tônus dessa região aqui, tá? E isso, via de regra, tem uma consequência positiva em termos de via aérea. Então, essa é a lógica de você fazer uma mentoplastia, ou às vezes com alguns traçados aqui. Esse aqui é uma maneira que se usava para tratar ronco, né? Raramente a gente faz isso dessa forma aqui, tá, gente? Mas, enfim, quando você tem uma mandíbula alta, é um jeito interessante, porque dá para fixar o aumento com um parafuso só. E, normalmente, você tem algum grau de ganho aqui em termos de via aérea para esses indivíduos, tá? Então, pode se associar com outros tipos de intervenções também, né? Fazer a projeção do mento, né? Associada com algum tipo de intervenção de via aérea, de tal sorte que você tenha, então você vai esticar, vai posicionar mais anterior à musculatura. Agora, tem um limite para isso aqui, né, gente? Você vai conseguir avançar aumento só 10, 11 milímetros no máximo, tá? Então, e também é um avanço que você não leva tanta musculatura junto assim, né? Leva basicamente ao ventre anterior de gástrio, tá? Ah, mas eu tenho um paciente lá que tem ronco grave, vamos fazer só uma mentoplastia para ele? A gente vai reduzir um pouco, mas não vai ser suficiente. Normalmente você tem que levar a mandíbula toda, com toda a musculatura junto, tá? Aí o tratamento, nas situações mais graves, ele é mais eficiente, né? Pode-se ter combinações com outro tipo de cirurgia. Enfim. E são cirurgias interessantes de você trabalhar vias aéreas, né? Situações de obstrução mais expressiva vão requisitar por cirurgias ortognáticas de avanço, né?
que é um paciente que recebeu esse tipo de intervenção. Essa é uma radiografia que a gente fazia para diagnóstico, tá? Hoje em dia a gente está procurando trabalhar mais com elementos 3D, né? Mas você fazendo uma radiografia do paciente com a mandíbula projetada, né, em protusão, muitas vezes te dava uma ideia do quanto que dava para ampliar a via aérea aqui, e aí dava para sobrepor um traçado no outro, para você ter uma ideia. Se eu avançar esse tanto aqui, eu vou ter essa repercussão tecido mole, tá? Então, era mais para ter uma noção disso, né? Mas, hoje em dia, o tridimensional aqui te dá uma visão mais interessante dessas coisas todas aqui, que para quem está acostumado é muito fácil de identificar, né? Por exemplo, que eu estou avançando a mandíbula aqui, e ao avançar a mandíbula eu vou projetar ela, e como a musculatura vem junto, normalmente as estruturas negativas aqui, onde tem passagem de ar, elas se tornam um pouco mais pérvias, tá? Isso são cirurgias que são feitas em combinação com outros tipos de terapia, mas são cirurgias bastante eficientes, tá? Em termos de tratamento de distúrbios obstrutivos do sono. Um pouco invasivas, né? Felizmente, mas paciência, tá? Às vezes precisa, né? Às vezes é a diferença entre você viver mais tempo é ter que aceitar um pouco mais de invasividade em tempo cirúrgico, tá? Comentei do papel secundário da língua e do músculo bucinador na mastigação, né? São estruturas importantes ao conduzir de volta o bolo alimentar em direção às superfícies oclusais durante o processo mastigatório, além de ter um papel importante na deglutição e mais a língua aqui do que o bucinador até, mas na articulação dos fonemas, tá? Sempre coloco isso durante as aulas, gente, porque eu dou um pouco de aula para fono também, né? Então acaba tendo um viés de fonoarticulação de uma forma geral aqui nos meus comentários, tá? A musculatura intrínseca da língua, ainda dentro do campo da miologia, né? Eu sei que vocês não vão gravar tudo isso, mas é um en passant, depois vocês vão se dedicar aí aos estudos de acordo com os interesses mais pessoais de vocês, tá, gente? Não vou ficar perguntando essas coisas em prova, né? Quais são os músculos extrínsecos da língua, tá? Eu acho que vocês já passaram da idade disso, né? Mas eu acho interessante lembrar que a língua tem uma musculatura intrínseca importante. A gente consegue visualizar e é importante ter uma ideia da orientação dos feixes nervosos, tanto para quem faz traumatismo de língua, tá? O pessoal, depois da cirurgia, que já está fazendo plantão aí, pode falar mais sobre isso, né? Mas eu, quando fazia sala de urgência, era comum ter ferimento na língua, tanto de adultos quanto de crianças, tá? E é importante respeitar as orientações desses feixes intrínsecos dentro do possível, né? Também nas cirurgias de deformidade de língua, normalmente você respeita essa anatomia. E os músculos extrínsecos da língua, para nós, eles são bastante importantes porque eles vão conformar o assoalho da boca, tá? Então, ó, geniogrosso, né? O músculo hioglosso, tá? Músculo milioide faz boa parte do assoalho da boca, mas não chega em ser língua, tá? Nós temos também um músculo estiloglosso e o músculo palatoglosso, tá? São músculos que dão sustentação para a língua e são músculos que vão ser ativados muito significativamente nos processos de deglutição, tá? Então, via de regra, a contratura desses músculos aqui eleva a língua, né? E como a língua intrínseca e extrinsecamente está conectada ao ocioide, eles também vão fazer com que o ocioide seja tracionado em direção superior anterior, né? Liberando aqui a permeabilidade da hipofaringe, né? E ao mesmo tempo que essa tração superior aqui acaba fazendo com que a região aqui da valécula faça com que haja o fechamento da laringe para a passagem do bolo alimentar ali sem adentrar via aérea dentro, tá? A valécula e da epiglote.
Importante, tá, gente? Antes do equilíbrio vem a estática, né? Em algum momento aqui a velocidade é zero, pode ser que esse momento seja breve, mas em algum momento, quando a gente vai de um lado para o outro, a gente passa pelo marco zero. Então, para toda ação eu tenho reação, né? Para que eu tenha a ação da musculatura mastigatória, a cabeça precisa estar estática. Quem vai dar estabilidade para a cabeça são os músculos da região posterior do pescoço, principalmente o músculo trapézio, né? A musculatura intrínseca aqui do pescoço, escalenos, etc. e tal, e o músculo longo do pescoço que passa aqui por dentro do músculo trapézio, né? Também o músculo esternocleidomastoide, que nos ajuda nesses movimentos laterais, e quando a cabeça está posteriorizada, é ele que traz ela para a anterior. Tá? Então, se o meu paciente tem distúrbios de musculatura cervical, e isso, gente, é razoavelmente comum, seja por questões posturais, seja por questões respiratórias, seja por questões relacionadas aí ao agravamento de questões posturais, que são hérnias de disco ou outros tipos de distúrbios vertebrais. Tem uma série de coisas que podem cometer a vida do indivíduo aqui relacionadas à região posterior do pescoço e que podem resultar em dor cervical, tá? Não raro, esses pacientes têm algum tipo de repercussão para a região da face. Ou combina com dor orofacial de forma reflexa, pode aumentar a hiperatividade muscular irrelevante, né? Bruxismo, ou uma contratura é o nome errado, tá? Um aumento de tonicidade na musculatura mastigatória que pode também resultar em dor orofacial. Então, tem que estar sempre prestando atenção nisso, porque eu não gosto do termo "tá tudo conectado", que parece coisa de terapeuta, assim, de segunda linha, né? Mas, de certa forma, existem algumas conexões importantes no nosso corpo, sim, e é importante dar atenção para elas, tá? Principalmente quando eu tenho músculos antagônicos atuantes, né? Ou dor em estruturas que estão na topografia do mesmo nervo. Então, por exemplo, não raro, o meu paciente ele se queixa de dor na região da mandíbula ou do masseter, e a primeira coisa que a gente tem que descartar é a dor de dente, tá, gente? Por quê? Porque é o distúrbio mais frequente aqui. A causa de dor orofacial mais frequente é a odontalgia. Então, aí eu preciso trabalhar pela estatística, pela epidemiologia. Ah, professor, mas parece disfunção de ATM. Pô, mas primeiro eu vou ver se o paciente não tem uma cárie, entendeu? Então, né, quem já trabalhou comigo sabe, dificilmente eu vou botar uma placa num paciente ou pedir uma ressonância de um paciente que eu não vi ainda com interproximais, com panorâmica, porque pesquisa de cárie oculta, para mim, é uma coisa muito importante. E eu que já não faço tanta clínica, então você tem a presença dessas dores aí, dores em diferentes estruturas na topografia do mesmo ramo nervoso, tá? Como o trigêmeo tem 3 cabeças, né, gente? Não é pouca coisa que pode resultar em dor orofacial, tá? Então, muita atenção quanto a isso, principalmente quem quiser clinicar nessa dor, tá? Vocês vão aprender mais disso com o professor Alexandre Quevedo também, que é um dorólogo, assim, fantástico. É um clínico excepcional, assim, um docente fantástico também, vai dar aula para vocês disso, porque não é exatamente tão fácil quanto parece, né? A gente reza para achar uma cárie. Tá? O paciente aparece com dor facial no consultório, tomara que tenha uma cárie. O músculo trapézio, então, é um músculo bastante extenso, tá, gente? Que trabalha muito na questão da manutenção postural da cabeça, né? Ele é bastante ativado aí durante os processos mastigatórios, né? E nos pacientes que têm parafunção, gente, aí eu comentei do paciente que tem patologia de pescoço, podendo ter repercussão para dor orofacial, tá? Mas o inverso é verdadeiro também, né? Normalmente, o paciente que tem hiperatividade muscular na musculatura mastigatória, no mínimo, ele precisa ter algum reflexo na região de trapézio, esternocleidomastoide. Por quê? Porque a cabeça precisa estar estável para o paciente apertar os dentes, né? Só que, é claro, quanto maior é um músculo, gente, mais ele aguenta desaforo, tá? Por quê? Porque para minha cabeça estar estável aqui durante o apertamento dentário, o meu cérebro, ou o cérebro de quem aperta muitos dentes, tá? Ele vai ter um monte de fibra aqui para recrutar no trapézio, não precisa recrutar todas ao mesmo tempo. E já nos músculos mastigatórios a quantidade de fibra é muito menor, tá?
Então, a chance de eu ter num músculo menor, sob muita carga, ou eventos relacionados à fadiga, ou eventos relacionados à inflamação neurogênica, que se dá pelo acúmulo de receptor nas sinapses da placa motora, ela é muito maior do que no músculo grande. Por quê? Porque o músculo pequeno trabalha mais, tem menos fibra, tá? Então, é importante ter isso em mente, né? Eu posso ter uma repercussão de dor cervical em pacientes que têm parafunção do sistema mastigatório, né? Mas isso nem sempre vai acontecer porque a relação, a proporção entre uma musculatura e outra é muito distinta. Tá? Então, atenção sempre nesses pacientes, principalmente naqueles que vocês tratarem, gente, e não tiverem sucesso num tempo razoável, tá? Tempo razoável é 2 meses, né? 2 em 2 meses eu tenho que trocar de uma terapia para outra. Não deu certo com uma, eu tenho que pensar em trocar de terapia. Não quer dizer que você vai trocar, mas pelo menos tem que pensar no assunto. Acho que vocês vão aprender muito pela leitura também, tá, gente? Eu não sou muito estilo professor Babo. Eu gosto de falar, tá? Mas ao mesmo tempo que eu também não acho que o estudo é algo que a gente precisa fazer, como é que se diz, de forma muito concentrada, entendeu? Né? O silêncio, ele é importante, tá? E aí, com o professor falando, às vezes a gente não se concentra tanto.